Glórias a Deus. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Neste momento eu gostaria de convidar os amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, verso número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de, dando continuidade ao estudo do capítulo 8, a gente já teve a oportunidade de estudar os versículos anteriores, e agora nós daremos continuidade a partir do verso número 5. E o capítulo 8, do verso 1 ao verso 39, o Espírito Santo está nos ensinando através da carta o poder da santificação. O poder da santificação que permite que os cristãos, através da ação do Espírito Santo, tenham vitória na vida cristã. Então, esse capítulo 8 fala do poder do Espírito, que nos dá vitória sobre a carne, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. E nós somos chamados nessa carta, nesse capítulo 8, a ter uma vida de submissão ao Espírito Santo. Porque essa vida de submissão ao Espírito Santo traz a liberdade, traz vitória sobre a nossa carne pecaminosa. E nós sabemos, como a gente estudou no verso 1 ao verso 4, que a base da nossa libertação, o que torna os cristãos livres, o que nos dá a vitória, não é a lei. Não é através da lei, da obediência à lei, das obras, que nós alcançamos vitória sobre a nossa natureza caída. Não que a lei tenha algum problema, a gente aprendeu sobre isso. A lei de Deus é santa, é boa. O problema é que ela não consegue produzir em nós uma vida santa por causa da nossa carne, por causa do pecado que habita em nós. E quando eu digo carne, falo da natureza pecaminosa que habita em nós. Se nós vamos obter a vitória sobre o pecado, se nós vamos obter a vitória, não é através do nosso esforço, mas através da morte de Cristo naquela cruz, a sua morte vicária. É através da obra de Cristo, aplicada em nós pelo Espírito Santo, que nós temos esperança. E através desse processo de libertação, nós cristãos vamos superar o pecado. E também vamos superar essa mentalidade carnal que conduz à morte. E agora passamos a viver uma mentalidade espiritual que conduz à vida. Nós vamos aprender que uma mente inclinada para a carne, ela está em oposição a Deus, está em conflito contra Deus. Mas uma mente controlada pelo Espírito Santo, ela traz na nossa vida uma harmonia com Deus, por meio da justiça, não da minha própria justiça, mas da justiça de Cristo. Porque uma vida de submissão ao Espírito é o padrão para nós crentes, é o padrão para os cristãos. E nós vamos viver nessa vida de obediência à medida que o Espírito Santo ele vai trabalhando em nós e nos levando a desfrutar da nossa filiação com Deus. Então, voltando para o nosso verso de número 5, onde nós vamos aprender que uma mente inclinada para a carne, ela está em oposição a Deus, está em conflito com Deus. Então, como nós acabamos de ler, o verso 5 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Nesse versículo aqui, nesse versículo 5 ao versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai estar traçando um paralelo entre as pessoas que são governadas pelo Espírito Santo e entre as pessoas que são governadas pela natureza carnal. E ele vai estar mostrando os frutos de ser governado pelo Espírito Santo e os frutos de ser governado pela natureza carnal. Aqueles que são governados pelo Espírito Santo, eles têm uma vida de comunhão com Deus, uma vida de paz, verdadeira paz, uma vida que agrada a Deus. Porém, aqueles que são governados pela carne, pela natureza carnal, desse lado, a morte, inimizade contra Deus, uma vida que desagrada a Deus. Quando a gente volta no verso 4, o apóstolo Paulo vai nos dizer:
a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, nesse verso nós aprendemos, assim como em toda a Bíblia, que ser cristão é passar pela maior transformação que um ser humano pode passar. Ser cristão não é meramente fazer parte de um grupo, não é meramente frequentar a igreja, não é meramente mudar alguns pensamentos, não, irmão. Ser cristão é passar por uma transformação poderosa, tão poderosa que a Bíblia chama essa transformação de nascer de novo. A Bíblia fala de receber uma nova natureza, não é consertar uma natureza velha, é receber uma nova natureza. A Bíblia fala de receber em nós semente divina, nascer do alto, nascer de Deus. A Bíblia fala de receber um novo coração, ser uma nova criatura. Se você tem desejo de entrar no reino de Deus, a Bíblia diz que você tem que nascer de novo. Foi isso que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Jesus ensinou: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Você não faz parte da igreja de Cristo. Você pode até fazer parte de uma igreja visível. Você pode fazer até parte de uma instituição religiosa. Mas isso não quer dizer que você faz parte da igreja invisível, a verdadeira igreja de Deus. Porque para fazer parte da igreja de Deus, você tem que nascer de Deus, receber a natureza divina. É algo muito difícil de entender. Tanto que nesse Evangelho de João, capítulo 3, Jesus vai estar ensinando isso aqui para Nicodemos. E ele, como um mestre da lei, não conseguiu entender essa doutrina. Porque é necessário que o Espírito ele abra a nossa mente para compreender essa doutrina. Mas agora importa-nos dizer que para poder ser cristão, tem que se passar por essa grande transformação. E ela foi profetizada no livro de Ezequiel, capítulo 36. O Antigo Testamento profetiza sobre este momento, sobre esse ministério do Espírito Santo, esse ministério de Cristo, do reino de Deus, onde essa transformação aconteceria. Lá em Ezequiel 36, 26 vai dizer: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o texto diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas já passaram, coisas antigas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Olha o que diz o texto de Ezequiel: retira um coração de pedra, coloca um coração de carne. Esse texto se cumpre nas palavras de Cristo aqui no Evangelho de João. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer de Deus. Se você que está me ouvindo nessa manhã é um cristão, uma obra poderosa aconteceu em você, está acontecendo agora. Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Foi plantado dentro de você semente divina, o próprio Deus habitando em você. Não tem como o Espírito Santo habitar em você, Deus habitar em você e você continuar sendo a mesma pessoa. Não foi à toa que, para poder nos salvar, foi necessário Deus enviar seu próprio Filho. O próprio Deus se vestiu da nossa natureza humana para poder nos resgatar. Isso quer dizer que a nossa condição é grave. Se for necessário o próprio Filho de Deus vir aqui para nos salvar, a nossa condição é grave. O nosso estado é terrível. Nenhum humano poderia nos salvar. Nenhuma instituição humana poderia nos salvar. Nenhuma filosofia poderia nos salvar. Nenhum anjo poderia nos salvar. O próprio Deus teve que vir aqui fazer algo por nós. Por isso Cristo se vestiu da nossa natureza para nos salvar. Em 1 João capítulo 3, verso 1, o texto diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Agora, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é.
E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Alguns versículos aqui eu gostaria de dar ênfase. Olha que grande amor nos tem concedido o Pai. Se há esperança para algum ser humano nessa terra, é porque Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho amado. E o Filho de Deus foi enviado, como diz o verso 5. Sabei que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Essa é a grande obra de Cristo naquela cruz. Nos salvar da condição em que nós estamos. Olha o que o texto diz, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Jesus morreu naquela cruz para tirar os nossos pecados. Jesus está agindo hoje, aqui, agora, para tirar os nossos pecados. Para nos dar vitória sobre o pecado, sobre a natureza pecaminosa, para fazer que a gente viva uma vida santa. Por isso que o verso 6 vai dizer, aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Porque Jesus morreu para isso. Jesus deu a sua vida naquela cruz para isso. Agora, se uma pessoa vive pecando, o texto vai dizer, essa pessoa nunca viu a Cristo, nunca o conheceu. Cristo não habita nessa pessoa. Essa pessoa ainda não passou por essa transformação. O verso 8 vai dizer, aquele que vive na prática do pecado é do diabo, não é de Cristo. Porque no texto vai dizer, porque Cristo se manifestou para quê? O Filho de Deus se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Logo, se Cristo habita em você, ele está destruindo as obras do diabo. Ele está destruindo, ele está purificando a sua vida, te dando vitória sobre o pecado dia após dia. Por isso o verso 9 vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que não? O texto vai dizer, porque nessa pessoa tem semente divina. Ele não pode mais viver na prática do pecado, porque é nascido de Deus, o texto vai dizer. E no verso 10, concluindo esse texto que a gente leu, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, ser cristão é passar por essa transformação grandiosa que muda a vida de uma pessoa completamente. Porque Deus, ele transforma algo dentro da pessoa. Ela nunca mais será a mesma. Nunca mais gostará das mesmas coisas. Então, eu gostaria de deixar bem marcado na mente de cada amado ouvinte. Há uma imensa, uma infinita diferença entre um cristão e alguém que não é cristão. Um grupo procede de Deus. Os outros são filhos do diabo. Por isso que o verso 5 vai dizer, do nosso texto de Romanos, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Neste texto nosso, do verso 5 ao verso 8, de Romanos 8, é traçada uma distinção, um paralelo. Paulo vai colocando paralelos ali, traçando uma distinção entre cristão e não cristão. De um lado, ele vai falar de pessoas que se inclinam para a carne, para a natureza carnal. São os não cristãos. De outro lado, ele vai falar de pessoas que se inclinam para o Espírito, governados pelo Espírito. Esse grupo são os cristãos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. De qual grupo você faz parte? Em qual grupo você está? Não pense que você é cristão só porque você batizou. Faz parte. Mas não faz de você um cristão.
Não pense que você é cristão porque os outros dizem que você é cristão, porque você faz parte de alguma igreja, porque você faz algum trabalho na igreja. Não, não. Isso não faz de você um cristão. Ser cristão é ser governado pelo Espírito Santo. A maneira que você vive, as coisas que lhe dão maior prazer, o que governa a sua vida, diz muito a seu respeito. Precisamos fazer esse julgamento. Porque o nosso texto aqui deixa bem claro que muitas pessoas não são filhos de Deus. Jesus mesmo disse que o caminho da salvação é estreito, poucas pessoas passam por ele. A grande maioria não vai ser salva. Poucos salvos. Muitos chamados, poucos salvos. O que faz pensar que você é salvo? É importante fazermos esse julgamento para que a gente não tenha uma falsa fé. Tiago falou de uma falsa fé. Uma fé sem obras. Uma fé sem transformação. Uma fé sem novidade de vida. Pessoas que dizem ter fé, mas vivem na prática do pecado. Não adianta ficar dizendo eu tenho fé, mas se vive na prática do pecado. Porque a fé é acompanhada de poder. Poder de Deus. Se você tem fé, você tem o poder de Deus agindo em você. Por isso você não vive mais na prática do pecado. Por isso o nosso texto vai dizer, no verso 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Olha o que o texto vai dizer. Os não cristãos, eles se inclinam para a carne. Ou seja, eles vivem de acordo com a carne. Eles são governados pela natureza carnal. E quando ele está falando de carne aqui, não é simplesmente essa constituição nossa, carne que não, que tem sangue, não é só isso. Ele está falando, quando o apóstolo Paulo fala de carne, a ideia aqui no grego é o quê? Uma realidade antagônica contra Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele traz ele apresenta esses dois princípios opostos. Uma vida governada pela carne, ou seja, governada contra a natureza contrária a Deus, uma natureza antagônica a Deus. De outro lado, uma vida governada pelo Espírito. A Bíblia apresenta essa dualidade, essa guerra entre a carne e o Espírito de Deus. São dois opostos. Você não pode viver nos dois. Ou você é governado pelo Espírito ou governado pela carne. Ou seja, você é governado por uma natureza contrária a Deus. Então, por isso que eu digo, a maneira que você vive, as coisas que dão prazer, diz muito a seu respeito por quem você é governado. Precisamos olhar para esse texto e extrair para nós princípios balizadores para a nossa vida, para saber de qual grupo a gente faz parte. Será que o Espírito Santo habita em nós? Ou será que nós somos governados? A nossa natureza ela é predisposta ao pecado sempre. Nós estamos, ou nós estamos vivendo em oposição ao Espírito ou em oposição a Deus. Precisamos fazer essa ponderação. Em Romanos 7,14, o apóstolo Paulo vai dizer, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por natureza, irmãos. Nós somos escravos do pecado. Uma pessoa governada pela natureza carnal, ela é escrava do pecado. Mas o apóstolo Paulo diz isso no verso 14, em Romanos 7, mas no verso 25 ele vai dizer, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele está falando aqui de uma natureza carnal, que ela serve à lei do pecado. Ele é governado pela lei do pecado. Então, o não cristão, ele é governado por uma força contrária a Deus. E ele é escravo dessa força. Sabe, essa força que a Bíblia chama de pecado. Então o não cristão é governado pelo pecado. Ele é escravo do pecado. E ele não consegue se libertar dessa condição.
Sabe? E o que eu preciso fazer para ser governado pelo pecado? Eu não preciso fazer nada. Para alguém ser governado pela natureza pecaminosa, não precisa fazer nada, basta nascer. Porque por natureza todos nós somos assim. Todo mundo que nasceu nesse mundo é governado pelo pecado. O único que não é governado pelo pecado é Jesus Cristo, que nunca foi e nunca será. Pelo contrário, ele venceu o pecado. Fora ele, todos nós, todo mundo. Você quer saber se você é governado pela natureza pecaminosa? Se nasceu nesse mundo, é. E a menos que alguém te liberte dessa condição, você permanece assim. Por natureza, todos nós somos governados pela natureza pecaminosa. Somos inimigos de Deus. É o que o apóstolo Paulo tentou explicar lá em Romanos 3:9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem, ele diz no verso 9. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, todos são escravos do pecado, ele está dizendo aqui. Todos são inimigos de Deus, não sabem nada sobre Deus, não conseguem obedecer a Deus, não conseguem buscar a Deus. Sabe o que a teologia chama isso aqui? Depravação total. Essa é uma condição que faz parte do ser humano por natureza. E essa condição nos torna inimigos de Deus. Nos coloca em oposição a Deus. Então fica todo mundo achando aí, você conversa com as pessoas que não tem nenhum temor de Deus, não vivem uma vida de santidade e ela se acha filho de Deus. E quando ela diz que é filho de Deus é porque ela se acha numa condição que tem muitos direitos diante de Deus. Ela se acha numa condição de amizade, de filiação com Deus. E sobre o que se baseia esse pressuposto dela? Através do fato, não sei, ela pensa que é boa, ela pensa que porque ela nasceu ela tem direitos. Mas o texto não diz isso, o texto diz que nós por natureza somos inimigos de Deus. Olha o que diz aqui, inimizade contra Deus. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Todos nós nos extraviamos. Sabe o que Deus pensa do ser humano por natureza? Pensa de nós? Inútil. Todos são inúteis. Depravação total. Sabe? E as pessoas que estão nessa condição, o verso 5 de Romanos 8 diz, elas cogitam das coisas da carne. Lembrando, carne. Natureza carnal é o quê? Uma natureza antagônica a Deus. Governado por uma força contrária à vontade de Deus. Ou seja, são pessoas que vivem de uma maneira que desagrada a Deus. Por isso está falando assim, são as pessoas que se inclinam para a carne, as pessoas que nascem nesse mundo, elas são governadas pela natureza pecaminosa. E essas pessoas cogitam das coisas da carne. Ou seja, o entendimento delas é um entendimento contrário a Deus. Contrário à lei de Deus. A sabedoria que elas têm diante de Deus é loucura. A maneira delas sentir, delas pensar, é contrário ao que Deus pensa. Sabe, a opinião que elas têm de si mesmo é uma opinião contrária que Deus tem. Elas erram. Refletem, elas agem de maneira contrária a Deus. Ou seja, uma pessoa que é governada pela natureza carnal, ela erra contra os seus pensamentos. As suas vontades estão contaminadas, seus desejos estão contaminados, as suas inclinações estão contaminadas. Elas têm prazer naquilo que desagrada a Deus. Ou seja, a força que está governando a vida dessas pessoas, que está governando, ou seja, que está dando força aos pensamentos, que está governando a vontade, os desejos, é uma força contrária a Deus. Então, dentro de todo não cristão, tem essa força atuante que governa, que escraviza, chamada de pecado. E o pecado, ele leva para cada vez mais longe o ser humano de Deus. Por isso que em Romanos 8:2 fala que a lei do pecado e da morte. Ou seja, aqui está falando dessa força atuante do pecado na vida da pessoa. E ele associa essa lei do pecado à morte. Sabe, quando uma pessoa é governada pela natureza corrompida, que nós herdamos de Adão, quando a pessoa ela é governada por essa força do pecado, ela erra. Ela erra contra a pessoa de Deus. Não conhece a Deus. Desconhece a santidade de Deus. Desconhece sua justiça.
desconhecem a natureza de Deus. As pessoas no mundo criam para si ídolos. Sabe por que eu digo ídolo? Elas imaginam um Deus segundo a sua mente, que não é o Deus bíblico. Sabe? Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que dizem crer em Deus, mas são pessoas que vivem na promiscuidade, vivem na pornografia, vivem no engano, fazem sexo com a namorada. E na cabeça deles, Deus entende. São pessoas mentirosas, insubmissas, pessoas que tratam mal os pais, pessoas arrogantes. Elas na cabeça delas, Deus entende, Deus me entende, Deus entende. Deus não entende. O Deus bíblico não entende, não. Esse Deus que você diz que entende é um ídolo que você criou. Pessoas governadas pelo pecado têm a mente corrompida. Elas erram quanto a pessoa de Deus. Porque Deus é um Deus santo. Pessoas governadas por essa natureza pecaminosa, elas erram quanto ao julgamento de si mesmo. Elas se acham melhores do que de fato elas são. Elas se acham justas diante de Deus. Quem está me ouvindo aqui hoje? Você acha que você merece ir para o inferno? Você acha que você merece? Se você dizer para mim que você acha que não merece, porque você é uma pessoa não salva, você é um não cristão, você é governado por natureza pecaminosa, contrária a Deus. Porque o verdadeiro cristão sabe que ele merece ir para o inferno. Porque o verdadeiro cristão, ele não erra contra o entendimento de si mesmo. Ele consegue se enxergar assim como Deus o vê. Assim como a Bíblia descreve. Mas o não cristão, ele erra contra si mesmo. Ele pensa que é bom. Você pergunta para uma pessoa que é um falso cristão, você é salvo? Estou tentando ser. Estou me esforçando para ser. Sabe nada sobre Deus. Sabe nada sobre o seu estado. Ele acha que ainda pode, ele acha que é capaz. Logo, uma pessoa corrompida, que tem a sua natureza corrompida pelo pecado, ela também vai errar o quê? Contra a sua maneira de viver. Errou quanto a Deus, errou contra si mesmo, também vai viver de maneira que não agrada a Deus. Eles não desconhecem o verdadeiro sentido da vida. Sabe? E nós vamos ver a situação de viver nessa condição. Porque o verso 6 de Romanos 8 vai nos dizer, porque o pendor da carne dá para a morte. Sabe? Ou seja, quando ele fala do pendor da carne, ele está dizendo o propósito de quem vive na carne, quem tem os seus propósitos governados por essa natureza contrária a Deus, sabe, é levado para a morte. A mente governada pela essa natureza pecaminosa, ter uma vida governada pela natureza pecaminosa, leva para a morte. Viver segundo essa natureza carnal, essa natureza caída contrária a Deus, dá para a morte. Morte. Sabe, fala da separação de Deus eterna. Sabe, e quando essa palavra morte traz em si também implícito a ideia de condenação, inferno. Aqui fala do poder da morte. Sabe, quando eu falo que a pessoa que vive segundo a natureza carnal, segundo os seus pensamentos, ela está indo para um lugar chamado morte. Então não imaginem que aí tem coisa boa, porque não tem. Sabe, essa ideia morte, principalmente separação eterna de Deus. Viver uma vida de pecado leva para a morte. Sabe por quê? Vai te manter por toda a eternidade inimigo de Deus. Isso que é pior do que isso. O inferno é isso. É estar separado de Deus, debaixo da sua ira. Sabe, morte aqui fala da miséria da alma. Sofrimento. Sabe, todas as misérias do ser humano se originam do pecado. Sabe, todas as doenças. Toda vez que você vê alguém morrendo do seu lado, sabe, aquilo ali é por causa do pecado. O pecado é o motivo de todas as nossas desgraças. Por isso, esse texto diz a lei do pecado e da morte. Separação eterna de Deus, condenação eterna. Sabe, uma vida sem Deus, irmãos, é uma vida de morte. Sabe, uma vida sem Deus é miséria agora e miséria por toda a eternidade. Sabe, é disso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7,5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte.
Morte. O ímpio não tem paz. O não cristão não tem paz. Porque sua vida é marcada pela morte. Sabe, se você está me ouvindo aqui agora e você não é cristão, você ainda não se converteu, o Espírito Santo ainda não habita em você, eu vou dizer para você, você não sabe o que é viver. Você nunca viveu na tua vida. É até irônico, mas você nunca viveu. Não vou nem chamar, não vou nem dizer que você nunca viveu na tua vida. Você nunca viveu nessa existência. Viver sem Cristo não é vida, é morte. Não há paz longe de Cristo. Porque estar longe de Cristo, está longe de Deus. A natureza pecaminosa em nós nos torna definitivamente inimigos de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no nosso texto, Romanos 7:8. Por isso o pendor da carne é o quê? Viver segundo a carne, então a mente governada pela carne é o quê? É inimizade contra Deus. Verso 7 vai dizer. Uma vida segundo a natureza carnal é uma vida de inimizade contra Deus. Imagina viver tendo Deus como seu adversário, agora e por toda a eternidade. Tem pessoas que estão me ouvindo nessa manhã que estão nessa condição. Todo mundo se diz ser filho de Deus. Pensam ter um monte de direitos diante de Deus. Mas a verdade que poucos aceitam é essa. Que por natureza somos inimigos de Deus, adversários de Deus. Uma pessoa que vive uma vida segundo a sua natureza carnal é inimiga de Deus. O verso 7 diz, pois o pendor da carne é inimizade com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. O não cristão, ele não consegue se sujeitar à lei de Deus. Ele não consegue viver uma vida subordinado à lei de Deus. Ele não consegue se sujeitar, se colocar em sujeição. Ele não consegue obedecer à lei de Deus. Ele não consegue se submeter ao controle da lei de Deus. Ele não consegue. Não consegue. E quando fala da lei de Deus aqui, fala do próprio caráter de Deus. Fala da lei mosaica, fala da manifestação do caráter de Deus. Ele não consegue viver sujeito a Deus, a sua verdadeira pessoa. Sabe, o Deus que as pessoas dizem que sujeito é um ídolo que não existe. Porque o Deus bíblico, ele revela o seu caráter na sua lei. A lei de Deus fala do próprio Deus. Se você não ama a lei de Deus, não ama Deus. Porque a lei ali é o caráter de Deus manifesto. Mas a pessoa que vive na carne, ela não consegue submeter a essa lei, não consegue ter prazer nela, não consegue gostar dela. Ela odeia a lei de Deus. Irmãos e irmãs que me ouvem nesta manhã, nós, por natureza, odiamos a lei de Deus, temos que aceitar essa realidade. E aquele que rejeita a lei de Deus, rejeita o governo de Deus, rejeita os mandamentos de Deus, está rejeitando o próprio Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. A pessoa que nasceu de novo, a pessoa, o verdadeiro cristão, o Espírito Santo está habitando dentro dessa pessoa. E porque o Espírito Santo está habitando ali, o poder de Deus está ali destruindo a força do pecado. E por isso essa pessoa consegue amar a lei de Deus, consegue sujeitar a lei de Deus, consegue ter prazer na lei de Deus. Agora, uma pessoa que diz que é cristão e não vive assim, o texto diz aqui, é mentiroso. Mentiroso. Nós, por natureza, irmãos, não conseguimos ter prazer, não conseguimos amar a lei de Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. O texto diz, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega para a luz, a fim de não ser arguidas suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha o que o texto diz.
Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso as pessoas rejeitam a Cristo. Porque ele é luz, ele é a manifestação de Deus. As pessoas odeiam o que Cristo representa. O Cristo que as pessoas aceitam não é o bíblico. Porque o bíblico é odiado por todos. E só é amado por aqueles que receberam natureza divina. Para você amar a Cristo, irmão, você tem que nascer de novo, senão você não ama. Nós, por natureza, odiamos a Cristo. Aqui ele fala de amar as trevas. Nós, por natureza, amamos tudo aquilo que é contrário a Cristo. Nós amamos o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo fala, a lei de Deus é boa. Mas quando eu olhei para a lei de Deus, eu desejei quebrá-la. Porque a minha natureza ela é antagônica a Deus. O texto diz, amaram mais as trevas, aborreceram a luz. Por natureza, nós temos repúdio da lei de Deus. Porque amamos o pecado. Odiamos a lei santa, porque ela é santa. Por isso nós odiamos ela. Porque ela é revelação do caráter de Deus. Por isso nós somos inimigos de Deus. Por isso o verso 7 vai dizer, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqui está uma informação importante. O não cristão, ele não quer e não pode se sujeitar à lei de Deus. Por natureza, nós não conseguimos e não queremos. Você que está me ouvindo agora, que é cristão, e quer evangelizar, quer pregar o evangelho, presta atenção, você está pregando para pessoas que elas não conseguem, por si só, vir para Cristo e dizer sim para o evangelho. Você depende do poder de Deus, para que o poder de Deus venha nelas. Que o Espírito Santo venha nelas e faça que elas desejem. O texto diz, eles não estão sujeitos à lei de Deus e nem podem estar. O texto aqui não está afirmando somente que nós somos inimigos de Deus, que rejeitamos a sua lei e seu governo. O texto também está dizendo que nós estamos numa condição que nós não podemos mudar, nós não podemos sair dela. Estamos perdidos. Não estamos sujeitos à lei de Deus, nem podemos estar. O homem não pode fazer nada para mudar a sua condição. Uma vez debaixo do pecado, não há como sair daí. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Em Isaías 64, verso 6, a Bíblia diz, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. O apóstolo conclui aqui no verso 8, Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem, não conseguem, não são capazes de agradar a Deus. Eles não conseguem. Não conseguem agradar a Deus. Não conseguem se esforçar para isso, não consegue acomodar suas opiniões, seus desejos à lei de Deus, ó Deus. Eles não conseguem, não podem. Por isso eu digo, salvação pelas obras é uma insanidade. Irmãos e irmãs que me ouvem nessa manhã, se o Espírito Santo abrir os seus olhos, os seus ouvidos nessa manhã, ele vai te dar entendimento para olhar para as Escrituras como você nunca olhou. E você vai se enxergar de maneira diferente. Porque nós, por natureza, do jeito que nós nascemos e vivemos, nós somos inimigos de Deus. E nessa condição, estamos destinados para o inferno e a condenação eterna. E não podemos sair dessa condição por nós mesmos. Não podemos sair dessa condição. A menos que sejamos ajudados. Estamos perdidos. Por isso o apóstolo Paulo afirma, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei que estava enferma pela carne. Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Sabe o que esse texto está dizendo?
que Deus fez o que nós não poderíamos fazer. Deus enviou seu Filho para nos resgatar dessa condição perdida, para nos tirar desse estado deplorável. Deus fez algo por nós. Por isso, eu digo e repito, a mensagem do Evangelho é a mensagem mais importante da face da terra. Porque ela diz respeito à maior necessidade do ser humano, sair da condição em que ele se encontra de inimizade contra Deus. Somente através de Cristo isso é possível. Por isso o apóstolo Paulo ele inicia esse capítulo, que a mensagem desse capítulo é a mensagem do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, lá no verso 16, Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Se você quer sair dessa condição, se você entendeu que está nessa condição, eu já creio que é o Espírito Santo que está te convencendo. Porque você não ia conseguir entender isso por si mesmo. E se você quer sair dessa condição, o Evangelho é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Porque Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a cura da nossa doença. O Jesus Cristo é a cura da nossa doença. Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos liberta. E ele faz isso porque ele enfermou em nosso lugar. Foi condenado em nosso lugar. Morreu em nosso lugar. Sofreu em nosso lugar. Gálatas 5,17 diz, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqueles que estão em Cristo recebem o Espírito Santo. E agora sim, eles podem ter vitória contra o pecado. Hoje, eu dei bastante ênfase sobre essa condição de governado pela natureza pecaminosa. Na próxima oportunidade, vou falar como uma pessoa que é governada pelo Espírito. Mas, pro dia de hoje, precisamos fixar em nossa mente que, por natureza, todos nós somos inimigos de Deus. Quando você olha para uma criança lá, que acabou de nascer, saiba, aquela criança recebeu uma herança de Adão. Ela é inimiga de Deus. Está debaixo do pecado. A prova que ela envelhece, que ela adoece, que ela morre. Porque o pecado gera morte. A menos que a obra de Cristo seja aplicada nela, não há esperança. Por natureza, nós somos inimigos de Deus. Bota isso na tua cabeça. Se você não nasceu de novo, se o Espírito Santo não está governando a sua vida, você ainda é inimigo de Deus. Somente através de Cristo, da fé em Cristo, você pode sair dessa situação. Guarda esse princípio. Por natureza, todos merecemos o inferno. Através de Cristo, eu tenho como sair dessa condição. Guarda na tua cabeça, nessa manhã, que a mensagem do Evangelho é a única mensagem de esperança para as pessoas desse mundo. Prega essa mensagem. Por natureza, somos inimigos de Deus. Viver nessa condição é permanecer inimigo de Deus. Somente através de Cristo nós podemos sair dessa situação. E se você já saiu dessa situação, saiba que a única coisa que pode resgatar as pessoas ao teu redor é a maior necessidade dela. Não se cala, não se envergonhe do Evangelho. Prega, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Prega a mensagem do Evangelho, porque o Espírito Santo age enquanto você prega. Você não tem que convencer ninguém. Sabe, você não vai conseguir mesmo, não tem jeito. Não depende de você convencer nem da pessoa entender. Depende do Espírito Santo agir. O nosso trabalho, irmãos, é pregar o Evangelho. É falar do Evangelho. Você sabe pelo menos pregar o Evangelho? A tua mensagem se reduz em falar, Jesus te ama. Isso não é pregar o Evangelho, irmãos. Pregar o Evangelho é pregar todo o conteúdo da mensagem do Evangelho. É falar da condenação, falar da ira de Deus, falar de um Deus que criou os céus e a terra, falar da salvação em Cristo. Se você ainda não sabe pregar o Evangelho, isso é outra pregação. Você precisa estudar e aprender a pregar o Evangelho. Nisso nós podemos te ajudar. Mas é a nossa obrigação pregar o Evangelho. Toda a mensagem do Evangelho. Oremos. Deus soberano, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por este momento junto com os meus irmãos e irmãs. Cada amado ouvinte. Eu oro para que o Espírito Santo aplique essa mensagem em cada coração. Eu oro para que o Senhor possa abrir olhos.
Eu oro para que o Senhor possa transformar vidas com teu poder hoje, Deus. Que o Espírito Santo aplique a obra de Cristo em todas as pessoas que estão nos ouvindo. Que eles possam nascer de novo, nascer do alto, nascer de ti. Eu coloco em tuas mãos as nossas vidas, porque nada podemos sem ti. Tu és o autor da nossa salvação. É o Senhor que começa a obra em nós, é o Senhor quem acaba. Estamos em tuas mãos e nada podemos sem ti. Por isso eu me coloco diante de ti, Deus, e coloco cada irmão que me ouve. Faz tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem em paz. Tenham um excelente dia. Irmãos que porventura queiram ouvir essa mensagem novamente, enviar para alguém, manda mensagem no meu celular. O meu celular é 98826-2818. 98826-2818. Código 12. Manda para mim uma mensagem. Eu vou enviar para você essa pregação. Posso enviar as anteriores para você compartilhar, enviar para pessoas, para amigos, familiares. Nós temos que difundir essa mensagem. Nós estamos aqui para isso. É a única esperança para as pessoas ao nosso redor. Não vamos nos calar. Vamos pregar essa mensagem. Não se envergonha dela, porque é a mensagem de Deus. É o poder de Deus para salvar. Prega essa mensagem. Salvar está nas mãos de Deus. Nós somente pregamos. Tenha um excelente dia. Que o Senhor conduza vocês nesse dia. Não vamos esquecer o que você ouviu, mas vamos ficar meditando. Quiser ouvir de novo, manda mensagem no meu celular e envio para você. Fique em paz. Tenha um excelente dia.